Boa noite, senhores, colegas, doutores e doutoras. Hoje estamos na última aula da Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiramente, gostaria de deixar registrado os nossos cumprimentos à diretoria da UASA, que vem acompanhando e vem fortalecendo os advogados de Santo Amaro em seu crescimento aí profissional. Então, meus cumprimentos ao Dr. Steffson, que é o nosso presidente, que vem fazendo um grande trabalho junto à nossa associação. Hoje, como última aula, nós deixamos para falar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi tratada no artigo 55 da lei. Inicialmente, ela foi dada uma roupagem, depois ela trouxe algumas modificações pela Lei 13.853 de 2019, e ela está atrelada aí à Autoridade Nacional à Presidência da República. Se os senhores tiverem com a lei, é importante aí ter esse... Ela recentemente teve aí a regulamentação, que vai ser a estrutura interna, ela foi feita agora no dia 27 de agosto. Não, a regulamentação, ela teve agora, deixa eu só pegar aqui, a estrutura dela foi no dia 26 de agosto de 2020, e a lei em si trouxe aí os seus regramentos. Como foi dito nas outras aulas, a Autoridade Nacional, ela veio com a missão de ser o órgão da administração pública federal responsável por zelar da proteção de dados pessoais e por regulamentar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei. O seu papel diante dessa responsabilidade, ela é trazer diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados. Além disso, trazer a fiscalização e aplicar sanções em casos de tratamento de dados realizado por descumprimento à legislação. Aqui, senhores, nós temos que entender que a legislação é nova. Como foi dito anteriormente, a Autoridade Nacional ela está sendo constituída pela União, o Executivo tem um grande trabalho de não aumentar as despesas, porque foi muito questionado isso, de a União aumentar as despesas com uma novo órgão, ficou atrelado de estar ligado à presidência, não está, vai ter 2 anos para que isso se vai se tornar autarquia, não vai se tornar autarquia, enfim, a gente tem muitas questões ainda que estão passíveis de regulamentação. Por isso que eu sempre alertei os senhores para ir devagar com andor, que o santo é de barro. Nós temos aqui muitas questões que dependem de regulamentação, e nós, que somos aplicadores do direito, temos que ter aí a sensibilidade para que não forme convicções que ainda não estão regulamentadas. Obviamente, nós aprendemos com a lei, né, quais são os dados que são protegidos, o seu tratamento dos dados, aprendemos também com o curso os dados sensíveis, os dados de menores, dos menores de idade. Isso tudo forma um conjunto de direitos e obrigações perante a lei. E agora, o papel da autoridade nacional é regulamentar esses direitos, essas obrigações, trazer aí o papel do encarregado, trazer as responsabilidades
as regulamentações das responsabilidades tratadas no curso. Isso tudo será fruto de questões que vão ser discutidas no âmbito consultas públicas. É bem delicado essa parte que essa regulamentação trouxe, mas é importante os senhores saber que a autoridade nacional hoje é ligada à presidência da República, conforme o comando legal, se os senhores pegarem o artigo 55, e ela vai estabelecer as competências. Além dessas competências de fiscalizar, ela tem para promover a população o conhecimento das normas e das políticas públicas. Para ter uma ideia, isso tudo ainda não está sendo realizado, porque ela está em fase ainda de contratações, a diretoria acabou de ser composta, nós temos aí toda uma formatação regulamentar que vem ao longo sendo construída para atendimento da União, do Brasil como um todo. Essas ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais e outros países. Então, a gente vai ter aí questões que vai tratar com países. Isso tudo, a autoridade nacional vai ter a competência para regulamentar e para ouvir os agentes de tratamento nas sociedades de materiais de interesse relevante. Existiu o questionamento se ela tinha aí que ter o acesso ao banco de dados, então isso tudo já foi esclarecido que não, que ela tem o poder fiscalizatório, mas o cerne do entendimento dos senhores tem que estar vinculado que a autoridade vai agora, junto com a sociedade, regulamentar o seu cumprimento. Isso que é importante. Então, vai ter deliberações na esfera administrativa, em caráter terminativo, de interpretação da lei. Isso está tudo já se você pegar e ingressar no site, você vai ver que ela já possui todas essas normativas que eu estou falando. Vai articular autoridades reguladoras públicas para exercer a competência em setores específicos e atividades econômicas governamentais. Então, e implementar mecanismos simplificados, inclusive por meios eletrônicos, para registros de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais. Os senhores notem que esses mecanismos a autoridade nacional ela traz para que criem regras objetivas e claras de cumprimento da sociedade. Então, ela foi criada pela medida provisória 8.609, de dezembro de 2018, e posteriormente convertida na Lei 13.853, de agosto de 2019, e o Decreto 10.476, de agosto de 2020, aprovou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo de cargos em comissões. Aí depois o presidente veio, ele revogou algumas comissões. Então, são questões que estão bem ainda questionadas. O legislativo, o executivo ainda vai trazer bastante novidade nessas questões. A estrutura da lei ela está prevista no artigo 3º do anexo 1 do decreto, e ela é composta por um conselho diretor, órgão máximo de direção, formado por 5 diretores, incluído o diretor-presidente. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais tem um artigo próprio, que vai ser formado por 23 representantes de órgãos públicos da sociedade civil
da comunidade científica do setor produtivo e empresarial do setor laboral. O órgão de assistência direta e imediata ao conselho diretor tem uma secretaria-geral, coordenação geral de administração, coordenação geral de relações institucionais. Aí nós vamos ter órgãos seccionais, que vão ser corregedorias, ouvidorias, assessoria jurídica, órgãos específicos singulares, coordenação geral de normatização, coordenação geral de fiscalização, coordenação geral de tecnologia e pesquisa. Então, notem, aqui nós temos uma grande estrutura. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe uma estrutura gigante, imensa, que ela vai, diante da autoridade nacional, regulamentar a lei. Ela tem essa estrutura que ela é composta por vários órgãos, e aí seccionais, isso tudo ainda está em fase de construção. Aí, a pergunta é, a autoridade, ela é independente? Aí eles explicaram que ela é um órgão da administração federal direta, possui algumas características institucionais que conferem maior independência, tais como autonomia técnica, decisórias e mandato fixo dos diretores. Então, ela está ali atrelada ao executivo e tem aí essas questões que a lei ainda ela traz, que está na administração direta, no executivo, mas que isso vai ser objeto ainda de regulamentação futura. A autoridade nacional pode aplicar sanções pelo descumprimento da lei? Aqui cabe lembrar, em primeiro lugar, que o dispositivo da lei que tratam das sanções administrativas somente entrarão em vigor, entrou em vigor em agosto de 2021, no dia 1º. E aí, só que essas questões que foram lançadas, que até o doutor Rogério passou, de advertência, multa simples, multa diária, isso tudo vai depender da regulamentação dos órgãos de contraditório, ampla defesa, de fiscalização. Então, tudo isso ela vai estar sendo regulamentada para que essas multas administrativas elas possam se tornar efetivas, não sejam questionadas na justiça e anuladas pelo judiciário. Então, as sanções, muito embora podem ser aplicadas, ela está passível ainda dessa regulamentação da autoridade nacional, que está articulando com decreto essas composições para que ela torne viável. Então, aqui, ela trouxe também os perfis dos diretores, explicou a formatação. Até é importante os senhores terem em mente, porque muitos aplicadores da lei de proteção de dados, eles forçam as empresas a aplicarem os ISOs internacionais, e eu entendo que esses ISOs internacionais eles não fazem parte da norma. Tive um questionamento numa licitação recentemente, que foi impugnado o edital, porque não tinha o cumprimento do ISO internacional de regulamentação. Aí, no meu parecer jurídico, eu me baseei na lei, informando que essas regulamentações internacionais elas não podem ser aplicadas, uma vez que nós temos a autoridade nacional e aguardamos aí essas regulamentações. Então, por óbvio, quem presta o serviço procura sempre
aplicar a lei aí em seu favor. Mas nós, que somos aplicadores do direito, que vamos orientar as empresas, temos que ter a cautela para não aplicar normas internacionais ou certificações, porque ainda não tem nenhuma empresa, pelo menos eu não conheço, que esteja habilitada pela autoridade nacional a certificar as funções, os cargos. Então, isso aí existe ainda bastante questões que vocês têm que refletir na hora de orientar os seus clientes. O perfil do diretor, então, teve 5 diretores, um presidente, o nomeado após aprovação no Senado Federal. Aqui o mandato tem um conselho diretor, são 4 anos. Então, essa estrutura da autoridade nacional, ela é importante ter essa visualização não é uma agência, né? É uma autoridade, uma regulamentadora. Ela veio com o nome de autoridade, mas ela vai regulamentar aí a aplicação, fiscalizar o controle, propor diretrizes. E temos também o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Se os senhores verem no artigo 58, ele traz aí, um órgão de natureza consultiva e viabiliza a participação dos diferentes segmentos da sociedade na conformação do ambiente regulatório de proteção de dados pessoais. Suas principais atribuições, conforme o artigo 58b, é propor diretrizes estratégicas, fornecer subsídios para elaboração de política nacional de proteção de dados e privacidade para para a autoridade nacional. Também tem elaborar relatórios anuais, sugerir ações a serem realizadas, elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade. Notem que estudos e debates e audiências públicas significa que muitas questões aí que se tornarem polêmicas ou questionáveis podem perfeitamente se tornar uma audiência pública. E se vocês aí tiverem aí alguma questão no ensino eleitoral ou de saúde, que acharem que isso envolva aí uma discussão pública, uma discussão de debate, de audiência, isso aí pode sim fazer uma carta recomendando aí que esse assunto seja realizada uma audiência pública, né, pelas autoridades nacionais ou Conselho Nacional de Proteção de Dados. Aqui também trouxe como serão escolhidos os membros do Conselho. São 5 do Poder Executivo, 1 do Senado, 1 da Câmara, 1 do Conselho Nacional de Justiça, 1 do Conselho do Ministério Público, 1 do Comitê Gestor de Internet do Brasil, 3 entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados, 3 instituições científicas, 2 entidades representativas do setor empresarial e 2 entidades representativas do setor laboral. Notem, aqui não mencionou quais entidades representativas do setor laboral, também não mencionou, então existe aí muitos interesses envolvidos para compor aí os conselhos e a autoridade, o Conselho Nacional aqui. Volto a falar que a participação da sociedade no trabalho, né? Então teve aí ouvir os agentes de tratamento, a sociedade em matérias de interesse relevante, prestar contas sobre atividades e planejamentos e demais regulamentos. Isso tudo faz parte da nossa lei, faz parte da autoridade nacional,
faz parte dessa fase de implementação. Isso tudo, se os senhores recordarem, existiu uma questão muito debatida no Congresso, quando iniciar as penalidades, quando iniciar a vigência da lei. Isso tudo, ao meu ver, foi tudo em vão, porque a gente teve aí uma discussão de aplicação dessas punições, mas não tivemos regulamentado, então, quer dizer, nós tivemos aí, ela está em vigor, podem ser aplicadas, todavia não está regulamentada aqui, essas questões ainda estão passíveis de regulamentação. Ela disse aqui, ela vem no site, se os senhores entrarem no site, que o decreto 10.477, de agosto de 2020, uma agenda, ela tem uma agenda regulamentatória para o biênio de 2021-2022. O documento, previsão inicial, foi da portaria 11 de 27 de janeiro. Você vê, são diversos segmentos envolvidos. Tem o cumprimento da portaria, tem o cumprimento a proposta para regulamentar os setores, as atividades específicas, isso tudo que a nossa autoridade nacional trouxe. Então, essa questão da vinculação, das multas, sanções, e essas questões todas estão atreladas aí ao cumprimento da nossa legislação. Para os senhores terem uma ideia, como foi modificada essa autoridade nacional, se abaixarem a lei pelo Planalto, vocês irão perceber que os artigos foram revogados pela Lei 13.853 e que fixou a seguinte dizeres: fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. A natureza jurídica é transitória, o parágrafo 1º, percebam, é transitória e poderá ser transformada pelo Executivo em entidade da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime de autarquia especial e vinculada da Presidência da República. Notem que existe uma grande influência do Executivo, que quer ter a submissão dessa autoridade nacional ao Executivo. A avaliação deve ocorrer em 2 anos da data de entrada em vigor da estrutura regimental da lei. O provimento dos cargos da criação da lei está condicionado expressamente à autorização física e financeira na Lei Orçamentária Anual e permissão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a complexidade que a lei trouxe sempre a preocupação que eu coloquei para os senhores, porque ela depende de autorização financeira em lei orçamentária anual, permissões em leis e diretrizes orçamentárias, você vê cargos, provimento de cargos, funções necessárias. Então, nós estamos aqui diante de uma, podemos dizer, autarquia. Então, aqui existe essa questão. A entidade da administração pública federal é indireta. Direta ou indireta? O site trouxe direta. A lei fala de natureza jurídica, é transitória e poderá ser transformada em indireta. Então, hoje ela é direta e daqui 2 anos ela pode se tornar uma administração indireta, mas vinculada à presidência.
A composição, como eu disse para os senhores, conselho diretor, Conselho Nacional de Proteção de Dados, corregedoria, ouvidoria, órgãos de assessoramento jurídicos, unidades administrativas especializadas e aplicação do dispositivo da lei. O conselho diretor é composto de 5 diretores, inclusive incluindo o diretor-presidente. Além dessas atribuições que ela tem, de promover a população, elaborar estudos, estimular a adoção de padrões para o serviço de produções, promover ações, dispor sobre forma de publicidade, ela trouxe um rol de atividades, se tornou complexa, ela se tornou uma autarquia ou essa vincular administração direta cheia de regulamentações que creio eu que vai demorar um tempinho ainda para conseguir editar normas. Se você pegar o artigo, quem está com a lei acompanhando, 55 sim, J, artigo, quer ver? Arrecadar, realizar auditorias, celebrar a qualquer momento, 15, 17, editar esse artigo, o inciso 18, editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos para que as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, de que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possa adequar-se a esta lei. Eu separei esse dispositivo porque você vê, editar normas para essas empresas. Como a gente estava falando, olha, você precisa adequar a sua empresa, você precisa fazer cumprir as empresas. Aí chegou o advogado lá que se chegar algum questionamento, falou, olha, eu estou aguardando a autoridade nacional editar uma norma para orientação, procedimentos simplificados. Ela é complexa, não tem condições de fazer tudo aquela política de privacidade, relatórios, todas aquelas questões que envolvem aí um trabalho técnico, caro, dispendioso. Minha empresa é pequena, é simplificada. Então, eu separei esse dispositivo para os senhores para falar que as empresas pequenas aí estão aqui, veio esse dispositivo falando que virão normas para simplificar a aplicação do cumprimento das obrigações. Então, deixamos para o final do curso, obviamente, porque a empresa ela tem que sim estar preocupada com todas as obrigações, mas a lei aqui, para mim, não torna claro que as empresas terão uma forma simplificada de cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui, senhores, a gente, caminhando para o fim da legislação, ela diz que a autoridade nacional manterá um fórum permanente de comunicação por meio de cooperação técnica com órgãos e entidades da administração pública, regulação do setor específico, atividades econômicas, governamental, fins de facilitar a competência regulatória e fiscalizatória de punitiva da lei, da autoridade nacional. Então, no exercício da competência aqui, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial, do sigilo à informação,
ela se preocupou muito com isso, porque a gente aqui, quando fala de dados, a gente pode aí estar comprometendo toda uma estrutura de uma empresa, de uma organizacional, dos segredos intelectuais. Isso tudo a lei teve algumas preocupações em garantir para ela o seu cumprimento. Aplicações das sanções compete exclusivamente à autoridade nacional, prestem atenção, as sanções previstas na lei compete exclusivamente à autoridade nacional. As suas competências prevalecerão no que se refere à proteção de dados pessoais sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Aqui já tem o comando legal, ele traz aí no conflito entre administrações, vai prevalecer o da autoridade nacional. Está previsto na lei, creio eu que foi exatamente para que falar que a última palavra em dados pessoais é da autoridade nacional. O que tem de relevante também, a Receita constitui receitas da autoridade nacional, trouxe a lei, o artigo 55L, dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais, os créditos acionais, as transferências, os repasses, as doações, os legados, subversões, outros recursos que lhe forem destinados, valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis ou imóveis de sua propriedade, valores apurados em aplicações de mercado, recursos provenientes de acordos, convênios, contratos. Então, ela tem aqui, ela traz aqui já as receitas que ela irá constituir e, e vai ser aí a manutenção da autoridade nacional. O Conselho está regulamentado no artigo 58, como foi dito, a composição. Por fim, senhores, nós temos aqui as disposições transitórias. Ela aqui trouxe o artigo 60, as empresas estrangeiras será notificada, intimada de todos os atos processuais previstos nesta lei, independente de procuração ou disposições contratuais ou estatutárias, na pessoa do agente ou representante da pessoa responsável por sua filial. Ela veio aqui regulamentar essa questão de pessoas fora do Brasil. Isso tudo vai trazer muita discussão, polêmica, quem que vai, notificação, intimação. Então, ela trouxe aqui atos processuais, independente de procuração ou dispositivo contratual, para evitar aí que a pessoa fale, olha, eu não tenho, eu não posso receber citação, intimação. Então, a lei já prevendo aí as empresas que não quererem responder a qualquer ato na justiça ou administrativamente, falar que não tem poderes para receber intimação ou citação. A Autoridade Nacional, o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, Anísio Teixeira, no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para acesso de dados tratados pela União. Ela trouxe esse dispositivo lá, que é interno do Executivo, provavelmente aqui resguardando aí a segurança nacional e outros dados confidenciais. Aqui, o artigo 64, os princípios expressos nessa lei não exclui. Quer ver? A gente está aqui. Foi esse dispositivo já não está. Deixa eu só a estrutura regimental.
Não exclui. Então, notem, os senhores que estão aplicando a lei, o artigo 65 entra em vigor, entrou em dezembro, como os senhores viu, em agosto, quanto à aplicação das penalidades, e ela concluiu, o artigo 64 que eu estava falando, os direitos e princípios expressos dessa lei não exclui outros previstos no ordenamento jurídico pátrio, na matéria e nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Aqui que é a questão polêmica que eu me deparei, que de ISOs, né? Mas aí entra os tratados internacionais que o Brasil é parte, só que tem que ver quem os senhores forem tratar de licitação, tomarem muito cuidado com isso, porque regulamentação estrangeira ela traz aí uma responsabilidade mais complexa, mais robusta em relatórios, e isso tudo tem que ter uma cautela muito grande para que traga para nosso cumprimento aqui das nossas normas. Então, senhores, esse estudo da lei, o nosso curso, então, ele terminou com estudo sobre todos os artigos da lei. Eu e o Rogério procuramos trazer aqui ao máximo de informação que vem trazendo a autoridade nacional, as consultas públicas, e isso tudo está sendo fortalecido aí, a bagagem para cumprimento da norma. Eu vou passar agora para os senhores a palavra. Creio eu que existe bastante questões que possam trazer polêmicas, discussões. A Sandra, o Joel, que já está prestando consultoria na norma. Vocês que são operadores do direito, saibam tratar essas informações que agreguem aí no conhecimento não só das suas empresas, mas que os clientes das suas empresas tenham aí a confiança que a lei está demonstrando trazer. Eu abro a palavra para os senhores, é a última aula. Se quiserem debater algum assunto sobre a lei, agora é a hora. Nosso Rogério também aí está a palavra para debater essas questões. A continuidade do curso vai depender agora da demanda sobre determinados atos. Eu acredito que se for de intenção dos senhores, a gente pode pegar um nicho específico, igual o Joel está tratando de questões da educação, de eleitorais, ou podemos tratar no âmbito da responsabilidade civil e no âmbito do dano. Né? É uma questão que é muito comentada na lei. Quando que se inicia o dano? Quando que se inicia o direito de reparação desses dados na justiça? Então, a palavra está aberta. Os senhores têm a liberdade aí. Passo para o Rogério para fazer as conclusões dele do curso. Bom, boa noite, Fernando. Obrigado, não só pela aula, mas por ter acrescentado muito ao curso e, junto comigo, transmitido para os colegas aqui um pouco da LGPD. Né? Bom, com relação à aula de hoje, realmente me chama bem a atenção a questão de que a NPD está ligada à presidência da República, como você colocou, né? E será composta por funcionários públicos, inclusive, que virão de outros órgãos públicos. Então, nós sabemos hoje que a máquina já está bem travada, né, com sérios problemas de orçamento, e espero que isso não seja realmente um entrave para uma boa administração da NPD
e que venham bons profissionais. Mas aí vai ser só o tempo mesmo para poder mostrar, né? Como eu disse, a lei ela é bem ampla. Quando a autoridade ela trouxe uma função muito importante nessa fase da regulamentação. E ela é democrática, porque ela traz aí a possibilidade de consultas públicas. Só não tô, o que me preocupa, viu, Rogério, é que a União ela lança um desafio para a sociedade, o legislativo, e ela fala, olha, não vai ter aumento de recurso. Isso, para mim, é um desafio muito grande, porque essa estrutura que foi lida é uma estrutura pesada, uma estrutura grande, necessita de pessoas que vistam a camisa e regularmente, que pessoas que trabalhem. Como que vai fazer toda essa, essa regulamentação, essas consultas, sem ter aí, né, a princípio, nem aprovado o recurso? Isso tudo ficou muito aberto da lei. Isso que me preocupa. Os orçamentos, os recursos para que a autoridade nacional consiga fazer essa regulamentação, essas consultas, o conselho, isso tudo me traz essa preocupação. Com relação à norma, ela foi bem detalhada nos seus conceitos. Isso ajuda bastante o advogado, porque ela traz aí o que é dado sensível, o que é o tratamento, o agente de tratamento, o controlador, ela trouxe as atribuições. Isso, para mim, foi uma questão positiva. Agora, essas regulamentações, creio eu que vai trazer muitas discussões e isso tudo provavelmente vai se tornar igual ao Código Ambiental. Eu acredito que vai ser, no mínimo, uns 10 anos para que a gente possa ter alguma coisa aí consolidada nessa parte administrativa. Não creio eu que o executivo vai conseguir, durante esses 2 anos, formatar a autoridade nacional. Provavelmente vai se tornar indireta, e daí vai começar a nascer uma entidade mais efetiva. Creio eu, é tudo questões de novas. Quem estudou a lei passo a passo, há interpretações, a gente pode você fazer análise de uma lei com a outra, isso conciliar uma lei com a outra, mas tratando-se de dados pessoais, a autoridade nacional é o órgão maior nesse ponto, e pode ser que isso gere ainda uma questão ainda prejudicial no judiciário, por conta da falta de regulamentação. Então, vamos acompanhando essa lei. Confesso que era necessária, os nossos direitos pessoais eles estavam sem regulamentação, embora direito à privacidade, constitucional, direito ao dano, quando gera um dano, a reparação, isso tudo já estava previsto. O que não estava previsto eram essas regras, essas normas, essas notificações, os detalhes, essas questões que creio eu que vai ser de muita utilização pelo advogado em defesa dos seus clientes e também para a empresa em proteção dos seus clientes, porque aqui é importante vocês começarem a fazer uma consultoria, uma sugestão minha.
de que a empresa possa resguardar os interesses dos seus clientes, protegê-los. E isso tudo garante que a sua empresa ela tem um diferencial no mercado. Quando você leva uma orientação para o seu cliente de que os dados pessoais estão resguardados, bem tratados, ele cumpre a legislação, isso tudo vai trazer uma segurança muito grande para o seu cliente e confesso que vai trazer resultados positivos, que vai motivar a nossa prestação de serviço como advogados. Eu penso que é importante essa consultoria, é importante a orientação das empresas, do controlador, começar aí a trabalhar essa questão do encarregado. Muito provavelmente os encarregados que entrarão, eles vão ainda ter aí, não vão ter muito serviço, mas vai começar a se criar ouvidorias, responder questionamentos, isso tudo vai começar a criar uma dinâmica dentro das empresas que vai fortalecer o cumprimento da norma. Não sei se é um balde de água fria nos senhores ou se é um ânimo, né, da lei, mas o nosso curso ele tem que trazer para os senhores a realidade. Então, a realidade é que nossa lei ainda depende de regulamentação e depende de muitas questões ainda para que a gente possa torná-la aí aplicável dia a dia. Vou fazer um comentário aqui. Dá para ouvir bem? Sim. É o seguinte, né? Eu estava pensando em tudo isso, olhando aqui, e a gente não pode esquecer que nós já entramos na quarta revolução industrial, né? Que é a fusão das tecnologias físicas e digitais. Então, a gente tem uma mudança no mundo super grande. Daqui para frente, o pessoal fala em automação de veículos, no cloud computing que a gente está vendo, segurança cibernética, etc. Quando você fala de um produto, e a LGPD eu vejo como um produto, porque a gente vai trabalhar com ele, você entra num sistema chamado de VUCA, né, na tecnologia. Eu tenho feito uns cursos assim, mas que significa que tudo isso é tão volátil, tão complexo, e pode desembocar em algo ainda não esperado, porque a tecnologia é assim que ela trabalha de uma semana para outra. O que aconteceu hoje já não é mais verdade semana que vem, ou está totalmente alterado, que eu acho que a gente pode ter surpresas aí nessa implantação da LGPD. Eu acho que ela pode ser mais rápida, mais célere do que a gente está pensando. Mesmo porque o que faltava era que a ANPD tivesse com todo o seu quadro completo de funcionários. E agora parece que aí mais alguns meses eles estão full operational, né, que ele fala, tá operacional. E eu vejo com bons olhos, eu vejo que a gente vai ter muito trabalho e eu acho que não vai demorar muito para que ela seja bem implementada, não. Fiquei um pouco preocupado aqui que, quando você falou das dotações orçamentárias, tem ali recursos provenientes de acordos, né? No 55L, no sexto. Aí eu estou imaginando se isso também, às vezes, os nossos clientes não vão ter uma chuva de não sei, intimações e citações para que eles eventualmente se responsabilizem ou demonstrem como estão tratando os dados, etc., porque é uma fonte de receita, né? É o que eu penso. Sandra, pensa bem. Hoje, eu não sei a porcentagem, mas creio eu que mais de 80% das empresas são pequenas, micro e pequenas empresas. Não tenho esse dado em mãos. Se não for mais esse porcentagem, eu creio eu que a grande A maioria maioria, sim.
micro e pequenas empresas. Essas empresas, elas vão ter provavelmente uma norma simplificada. Sim. Tá na lei, não tem como tratar empresas pequenas, microempresas, individuais, não tem como tratar como uma empresa grande. Então, o que eu penso é que essa regulamentação, quando vier simplificada, ela vai trazer para essas empresas aí uma conduta a ser seguida. Um código de conduta provavelmente vai vir, olha, você vai ter que trazer, vai ter que cumprir essas regras. Se a autoridade partir para lado de acordos aí, de punições administrativas, de conversão em acordos, em pecúnia, não vai caminhar bem a sociedade, porque vai ser o que você disse. Mas até chegar nesse ponto, foram alguns anos aí de construção, né, para a gente. Mas o orçamento dela ainda ela necessita de aprovações orçamentárias. Isso tudo vai depender da prioridade do governo, porque você vê, ela está ligada diretamente ao governo. Hoje, nosso governo a preocupação dele na de proteção de dados, eu não vejo nenhuma preocupação. Eu vejo os atos aí ele cortou. Se você pegar ele cortou 20 cargos de comissão, não sei se chegou a ver. O executivo, quer ver, ó? Quando ele foi regulamentar lá, ele pegou e ele cortou um monte de cargo. Deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho, só para vocês. Ó, quando ele trouxe aqui, ó, quer ver? Fica aprovada a estrutura regimental do quadro demonstrativo de cargos de comissões. Ele trouxe em agosto. Ó, ele corta aqui. Fica extintos 20 cargos em comissões do grupo DAS. Então você vê, ele já tirou 20 pessoas aqui que poderiam estar contribuindo com a estrutura regimental da autoridade nacional. Mas, obviamente, aqui traz a natureza, finalidades, competências. Isso tudo, essa estrutura deles, foi como você disse. Pode ser que a gente seja surpreendido positivamente, mas pode ser que até o funcionário público ingressar, revestir no cargo. O funcionário público nosso aqui, ele tem aí diversas questões probatórias, de conhecimento. Então, vamos ser otimistas, né? Como você disse, vamos ser otimistas. Mas nós temos aí essas questões que são muito complexas. Elas exigem pessoas com alto grau de conhecimento técnico, com pessoas para que estejam dispostas a, a estabelecer regras, normas, consultas públicas, esse sistema de fiscalização. A fiscalização ela é muito delicada. Se você pega a estrutura da Receita Federal, por exemplo, eu tenho muito acesso aos auditores. Ela tem uma normatização muito delicada. O Estado, para fazer uma fiscalização, entra o poder de polícia, entra aí questões que tem que cumprir a legislação que hoje está aí não pode ter com descumprimento aí como que ela vai entrar, ter acesso a informações sem autorização judicial.
Então, tudo isso, eu creio que será que uma regulamentação da norma que isente essa possibilidade, por exemplo, se ela for intervir numa empresa e a empresa, se ela der um comando de poder de polícia na fiscalização, aí chega o advogado e fala: olha, você não tem mandato judicial. E regulamento não pode criar isso. Então, provavelmente, essas questões vão ser muito debatidas a nível de fiscalização, provavelmente. Pelo que eu conheço do direito brasileiro, eu creio que se ela for partir para uma fiscalização, ela tem que ir muito preparada, o executivo tem que ter juristas comprometidos que faça essa regulamentação como sempre foi feito, né, no Brasil, com juristas que, que, que encaixem essa regulamentação dentro da hierarquia das normas, respeitando a Constituição Federal, respeitando o Código Civil, o Código Penal, e assim vai, respeitando o ECA, respeitando. Notem, a gente entrou com uma lei no meio de diversas leis, trabalhista, o ECA, eleitoral, civil, penal. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou nela. E quando você fala em punição, você começa aí a ter que respeitar todas essas normas para que não tenha dupla punição, né? E aí vai, né? Eu creio que a ideia da lei é muito boa. Eu esperava que ela não tivesse uma autoridade nacional tão complexa igual ela foi criada, porque isso tudo, nesse momento, ela se torna aí um elefante branco e pode comprometer a lei como um todo, porque tudo que você se basear, se falar, olha, se for feita uma fiscalização sem a devida regulamentação, você vai falar como advogada, entrar na justiça e provavelmente terá ganho de causa, não tenho dúvida disso. As matérias em si, ela foi concluída. O Joel, hoje, o Joel está quietinho. O Walter Ele estava numa reunião, ele falou que estava numa reunião. Acompanhando a aula, mas junto com uma reunião. A Camila também, que trabalha junto, tá? A palavra ao Cláudio. Vocês que estão acompanhando o curso, têm que manifestar, ver se querem que a UASA agora entre aí para entrar, aprofundar na Lei Geral de Proteção de Dados em cada um dos seus itens. Porque aí a gente já sai um pouco da lei e começa a entrar nos conceitos jurídicos, lesão ao direito, no conflito de normas. Isso tudo já entra aí numa pós-graduação. Então, se for a intenção dos alunos da UASA, aí o Joel, a Sandra, que já são mais do que doutores na área, já começa a entrar nessas questões mais técnicas de teses jurídicas. O advogado não é só um intérprete da lei. O advogado ele desenvolve tese de aplicação da lei. Então, essas questões eu suscito aí, eu instigo os senhores, que nosso curso é de pós-graduação, então é um curso de reflexão, é um curso que a gente tem que amadurecer os conceitos da lei para que a gente torne isso viável no dia a dia.
Feito? Concluído. Vamos continuar estudando, conhecendo e lembrando, a quem tiver dúvida, quem quiser colocar alguma coisa, também tem o grupo criado no WhatsApp ou mesmo os telefones particulares estão sempre à disposição dos colegas. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Stefson, nossa aula está concluída e agradecemos mais uma vez aí o apoio da diretoria, o apoio dos colegas e a UASA, mais uma vez, está de parabéns no cumprimento de sua missão e o curso foi um sucesso. Esperamos que os alunos tenham aí conquistado junto com a UASA uma associação forte, dedicada, que vem aí cada dia aprimorando aí os seus conhecimentos e tenha, junto com a advocacia, um pilar para fortalecer a todos. Muito obrigado e a nossa aula, o nosso curso está encerrado. Doutor Rogério, também estou à sua